tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então vamos começar agora um conteúdo novo, tá? Vamos partir agora para uma outra parte da apostila. Tem a ver um pouco com a página 284, depois eu vou deixar lá para vocês quando mandar os comentários, tá bom? Então a página 284 da apostila, e o que ela trata essa página? O que essa página fala? Fala de isotopia, isobaria, isotonia. O que significa isso, galera? Nós vamos ver a partir de agora que os átomos têm algumas similaridades, tá? Então, uns elementos químicos, às vezes, elementos iguais podem ter massas diferentes e serão os mesmos elementos, porém número atômico igual. Elementos diferentes podem ter a mesma massa e aí eles têm um nome específico para isso. Ou esses elementos diferentes também têm massa, número atômico, somente o número de nêutrons iguais. Então a gente vai ver esses fenômenos. Não confunda isso com alotropia, né? Que a gente já viu que é quando o mesmo elemento químico dá origem a substâncias diferentes. Isotopia, isobaria, isotonia, que é o que nós vamos ver agora, tem perfil diferente. Vamos lá. Então, isotopia, isobaria, isotonia. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, a igualdade entre os átomos. O que eles têm de igual? A notação científica, que é o que nos interessa aqui, deixa eu começar o nosso slide, para ficar mais bonitinho, né? Então, a notação científica, quando você fala de átomo, você diz que você vai ter o símbolo do elemento na parte superior, a massa atômica, na parte inferior, o número atômico. Espero que tenham estudado modelos atômicos, para lembrarmos que A significa massa atômica e Z número atômico. Se não estudou, vai lá na videoaula A3, né, A3, que está lá constando isso daí, esses conceitos. Então, só lembrando que alótropos do carbono, por exemplo, são a grafite e o diamante. Alotropia é uma coisa, isotopia, isobaria, isotonia é outra. Por isso que eu estou destacando aqui nesse texto. Vamos seguindo. A partir daí, vamos entender o seguinte: o que seriam esses isótopos? Quando o mesmo elemento químico apresenta o mesmo número atômico e massa atômica diferente. Por exemplo, nós temos o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Todos os três são carbonos. Então, todos os três, se vocês somarem aqui os elétrons, vocês vão ver isso, estão vendo isso aqui, se chama distribuição eletrônica, é objeto de estudo da nossa próxima aula. Então, se vocês somarem esses elétrons, que são esses valores que estão aqui em cima, vocês vão ver que tem 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. O que significa isso? Que eles têm o mesmo número atômico. E é isso que são os isótopos. Tem o mesmo número atômico. Então, quando a gente olha, por exemplo, os isótopos do hidrogênio, esses são do carbono. Os isótopos do hidrogênio, nós vamos ver que existe o próton, que só tem um próton, está representado aqui, ó, e um elétron ao redor do núcleo. O deutério, no seu núcleo, tem um próton e um nêutron, está representado aqui, ó, tá? Então, massa 2. Já no caso do trítio, ele vai ter um próton e 2 nêutrons, ou seja, massa 3. Então, veja bem, todos eles são hidrogênio, porém a quantidade de nêutrons está variando, mas a quantidade de prótons permanece a mesma, um próton para cada um, tá? E isso atribui a eles o fenômeno da isotopia, ou seja, são isótopos. Vamos observar melhor aqui, ó, quando eu olho para esses caras. Então, quando eu vejo pela notação científica, tá vendo? O número atômico entre eles, entre todos eles é a mesma coisa. Mesmo número atômico, 1 e 1, tá vendo? Porém, as massas atômicas são diferentes, tá? Então, essas massas atômicas são diferentes entre si, porém, o mesmo número atômico. É importante abordar o seguinte: o número atômico de um elemento é igual ao RG, ou seja, a identidade desse elemento. Somente ele, no caso hidrogênio, somente ele pode ter número atômico 1. No caso do carbono, somente o carbono pode ter número atômico 6. Tá? Então fique bem claro isso para vocês. Número atômico do elemento identifica que elemento é esse na tabela periódica. Não existe outro elemento químico que vai ter um número atômico diferente. Se esse elemento químico tem um número atômico, todos os outros que tiverem esse mesmo número atômico serão esse mesmo elemento químico. Então não tem como. É igual a tua identidade. Você vai tirar a tua identidade, você vai ter um número
Se alguém tiver com um número de igual da sua identidade, quer dizer o quê? Que foi clonada a carteira. Porque é uma pessoa diferente, só se tivessem clones de vários hélios, de vários alunos iguais com o mesmo número. A mesma coisa serve o número atômico para um átomo, tá? Vamos voltando lá. A partir dos isótopos, a gente vai ter uma ideia do que seriam isóbaros. Isóbaros é quando elementos químicos diferentes, olha aqui, ó, elementos diferentes, apresentam a mesma massa atômica. Aqui, ó, a mesma massa atômica. Olha lá aí, ó, número atômico, massa atômica 14, massa atômica 14. Tá? Então, quando você tem elementos químicos diferentes com a mesma massa atômica, também você terá o quê? Um isóbaro. Seguindo, agora a gente vai ver os isótopos, quando elementos químicos diferentes apresentam massa atômica diferente, apresentam número atômico diferente. Ué, Hélio, mas é tudo diferente? Não, terão os mesmos números de nêutrons, tá? Então, eles vão ter os mesmos números de nêutrons. Observe aqui, ó. Vamos calcular o número de nêutrons desse cara. Vou pegar a massa atômica, ó. Massa atômica do berílio é 10. Número atômico, 4. Massa atômica do boro é 11. Número atômico, 5. Passo esse cara para o outro lado, subtraindo, e esse subtraindo. Aí vamos ter o quê? 10 menos 4 e 11 menos 5. Logo, o número de nêutrons dele será igual a 6. Olha lá, o mesmo número de nêutrons. Então, quando temos os mesmos números de nêutrons, esses elementos são isótonos. Esses átomos são isótonos, tá? Então, tá aí a semelhança entre os dois, ok? Ah, Hélio, mas isso aí é muito confuso. Isótopo, isóbaro, isótono, iso, confunde meu cabeção, pelo amor de Deus. Calma que a gente vai chegar a uma conclusão aqui juntos. Presta bastante atenção para não ficar dúvida quanto a isso. Então preste bastante atenção, hein? Olha aqui, ó. Isótopos, isóbaros e isótonos, correto? Isótonos, vocês estão lembrados que eu falei que tem o mesmo número de nêutrons. Olha a palavra isótono, olha o que ela tem, ó. Mesmo número de nêutrons, correto? Agora olha a palavrinha lá, N. Olha que coincidência, mesmo número de nêutrons. Vamos partir para os isóbaros. Isóbaros nós vimos que é a mesma massa atômica, certo? O valor de cima tem que ser igual. Agora vamos olhar para a palavra isóbaros. Olha o A, olha que coincidência. Olha o Azinho entregando que ele tem que ter a mesma massa atômica. Agora vamos para os isótopos. Olha os isótopos, mesmo número atômico. Hélio, dessa vez tu se deu mal. Como é que você vai encontrar alguma letra que tenha a ver? Vamos relembrar o conceito de estado fundamental de um átomo? Olha lá, um átomo no seu estado fundamental tem número atômico igual ao número de prótons igual ao número de elétrons. Opa! Z é igual a P, Z é igual a P, Z é igual a P, Z, isótopos. Olha a letra P aqui, ó, entregando o ouro. Então, se eu sei que número atômico é igual ao número de prótons, isótopos tem a letra P. E aí nós podemos trabalhar com ele. Tudo bem até aí, turma? Tranquilo? Ó? Se liga nas letrinhas, hein? Se vocês não aprenderem esse macete das letras, vão se dar mal nos exercícios. Esse daí é o macete mais clássico que existe, ó. Facinho. Se liga nas letras. Agora tem que ter estudado o conteúdo anterior, né? Senão não adianta. Milagre o tio Hélio ainda não está fazendo, galera. Tem que estudar. Se não estudar, vai pirar o cabeção. Vamos lá, seguindo. A partir daí, já entendemos o que é isotopia, isobaria, isotonia. Podemos seguir para entender o que são os íons. Está aqui na apostila de vocês, ó. Essa parte aí de isótopos, isóbaros, está lá na página 284, tá bom? Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Qual é a página? 283, a partir de 284 a gente começa a ver isso. E aí começa a entender o que são íons. O que são íons negativos, positivos. Bom, deixa eu explicar para vocês melhor agora. Íons são átomos que perdem ou ganham elétrons. Quando eles perdem elétrons, são chamados de cátions. Quando eles ganham elétrons, eles são chamados de ânions.
Ganham aonde? Nas suas órbitas. Já vimos isso no modelo de Bohr. Já vimos isso no modelo de Summerfield. Já vimos isso no modelo de Rutherford. Então, quando ele perde ou ganha elétron, esse átomo passa a ser chamado íon. Então, ele não está mais no estado fundamental. Então, o número de elétrons dele é diferente dos prótons e do número atômico. Tá? Lembra que eu ia falar sobre isso lá na última aula que eu falei para vocês? Então, o que são íons? São átomos carregados eletricamente, sendo eles positivos ou negativos. Cátions, átomos que apresentam cargas positivas por terem perdido elétrons. Mas como é que é, Hélio? Você perde elétron e você fica positivo, você está perdendo e está positivo. Galera, bota isso na tua cabeça. Na química, quando a gente fala de átomos, é o contrário. Elétron tem carga negativa. Então, se eu estou perdendo uma carga negativa, eu fico mais o quê? Positivo. Então, se eu estou perdendo uma carga negativa, eu fico mais positivo. Ok? Então, né? É igual dívida, meu amigo. Se você está liberando uma dívida, você tende a ficar mais no positivo no seu saldo da conta bancária. Mas eu ainda não tenho isso. Vai ter. E quando tiver, vai chorar. É brabo. Vamos lá, seguindo. Agora, olha os ânions. Preste atenção aqui nos ânions. Ó. Os ânions, acontece o seguinte. São átomos que apresentam cargas negativas por terem ganho elétrons. Ou seja, quando você ganha elétrons, você está ganhando elétrons, você vai ficar com a carga o quê? Negativa. Por quê? Os elétrons não têm carga negativa? Sim. Então, quando você está recebendo mais cargas negativas, mais negativo você pode. Ué, mas eu recebo, fico negativo. Lembra que na química é o contrário? Então, se você está ganhando, você fica mais negativo, porque são elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Vamos citar de novo o negócio da conta bancária. Olha, eu tenho uma conta bancária, mas eu estou só me endividando. Então, minha conta vai ficando o quê? Cada vez que vai me endividando, vou ganhando mais negatividade na minha conta. Vai se ligando nisso, tá chegando a hora, hein? Vai se ligando. Tomara que não aconteça, mas vai se ligando. Avisa, amigo, Então, olha aqui, isso são ânions, tá? E quais são os cátions que nós temos? Dizemos que um cátion é monovalente, não é monos, tá? Perdão aí, é monovalente. Quando é mais um e mais um. Hélio, mas aqui não tem um, mas esse mais indica que é mais um. Então, nós temos o cátion sódio mais um, o potássio mais um, o cobre mais um. Divalente, quando é o NOx. Isso aqui é o que a gente chama de número de oxidação, ou seja, NOx, carga, mais 2, que é o cálcio mais 2, o magnésio mais 2, o cobre mais 2. Ele é divalente. Trivalente, ferro mais 3, alumínio mais 3, tri, né? E tetravalente, estanho mais 4, chumbo mais 4. Hélio, podemos ter mais? Sim, tem milhares, tem vários desses caras aí. Tem uma pregada desses caras por aí, tá? E os ânions também chamamos de monovalente, só que os ânions são carga negativa, tá lembrado aqui? Então é o menos 1, monovalente, cloro menos 1, iodo menos 1, divalente, enxofre menos 2, oxigênio menos 2, trivalente, fósforo menos 3, nitrogênio menos 3, tetravalente, carbono menos 4. Então, galera, essa questão dos íons é isso. Cátion positivo, ânions negativos. Por que monovalente? A gente vai ver melhor isso mais na frente quando a gente for falar de distribuição eletrônica. Mas entenda o seguinte, ligações químicas também. Valência é quando um átomo perde ou ganha elétrons na sua última camada. Essa camada é chamada de camada de valência. É a sua camada de perda ou ganho de elétrons. Tá bom? Meu povo, a gente vai ficando por aqui. Se gostaram, dá aquele likezinho lá, por favor. E também, nessa aula agora, a gente vai tirar a dúvida. Então, fiquem atentos aí para tirar a dúvida na nossa aula, tá bom? Um abraço a todos, um beijo no coração, saúde para todos e vamos seguindo junto nessa luta aí, tá? Bye! See you later!